A palavra do Senhor em Romanos. Hoje o nosso primeiro tópico do nosso estudo, poder e força para a santificação, será a justificação pela fé somente e a nova obediência à lei. E aqui nós veremos vários outros estudos isso, mas aqui também veremos alguns porquês de nosso fracasso na santificação. Lembrando, irmãos, que a abordagem que nós estamos fazendo nesse estudo, nessa nova série de estudo, é para lidar com a questão pastoral. A nossa angústia de muitas vezes na luta contra o pecado, sabermos que algo é pecaminoso e sabermos da lei, do que o Senhor nos diz que nós devemos fazer, e nós nos vermos fracassando, caindo e sem conseguir obedecer ao Senhor. E como foi falado na introdução dessa série na semana passada, é um sentimento comum e constante na vida do crente. Eu sei a verdade, mas eu não estou conseguindo viver a verdade. Eu sei o que o Senhor requer de mim, mas eu não consigo fazer aquilo que o Senhor requer de mim. E as Escrituras, irmãos, nos orientam inclusive nisso, como e onde nós temos poder e força para a santificação. E o primeiro passo dessa trilha, ou o primeiro tijolo desse edifício do nosso tema que nós vamos tratar, vai ser a justificação pela fé e a nova obediência. Talvez nós vejamos isso em 2 ou 3 estudos, né? Hoje é o primeiro e vamos caminhar com calma. Aqui vem um ponto, então, irmãos. Se nós quisermos entender o poder e a força para a santificação, para a mudança e para obedecermos a lei, e os meios que levam a nossa fraqueza, ou aquilo que leva a nossa fraqueza, nós devemos entender corretamente, irmãos, a doutrina da justificação pela fé somente. Se nós não entendemos isso, irmãos, nós não vamos entender também uma outra realidade, doutrina e realidade da nossa vida, que é a nova obediência à lei. Nesse ponto aqui, irmãos, há comumente 2 erros, e a gente vai voltar a esses erros, que é o seguinte: o primeiro erro é fazer da nossa obediência a Deus o meio ou a razão da nossa justificação. Eu considero que as minhas obras, a minha obediência ao Senhor, elas vão me fazer aceitáveis diante dele. E aqui, irmãos, é o que fazem as falsas religiões, é o que também é chamado de legalismo. O segundo é fazer da justificação pela fé a anuladora da obediência à lei moral. É incomum você encontrar a primeira questão, né? No meio evangélico, quer dizer, é incomum até certo ponto, mas nesse segundo ponto, né, usar-se da justificação como uma forma de anular a obediência, a nova obediência à lei, que é mais abundante, e rapidamente se cita: nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. E assim como há vários tipos de legalismos, né, e aqui esse é um tipo que está envolvido nessa questão da justificação, há vários tipos de antinomianismos, né? Ou seja, é se levantar contra a obediência à lei do Senhor. Anti, no grego, significa contrário, nomos significa lei. Então, é ser contrário à lei do Senhor, contrário à obediência. E a verdadeira doutrina, irmãos, da santificação e a compreensão do poder para obedecer, ela despreza esses 2 erros. A verdadeira doutrina e a compreensão que nos conduz à força e ao poder para a obediência, ela despreza os 2 erros. Ela despreza a tentativa de considerar a obediência como uma forma de justificação, e ela despreza o desprezo àqueles que se levantam contra a obediência à lei. Então, para a gente compreender essa doutrina, então, a base fundamental é o que é a justificação pela fé e a sua relação com a santificação. E aqui, irmãos, tem um livro, nós estamos expondo esse livro aqui na igreja, inclusive já vai fazer, a gente já está no 3º ano, sem contar com a pausa da pandemia, são 2, né? Teve a pausa que suspendeu essa exposição, a gente expôs outros textos nesse período, que é o livro de Romanos. O livro de Romanos extensivamente trata da justificação e trata da santificação. Então, é um excelente livro para a gente, aqui nós vamos... vai ser uma oportunidade de resumo também, nós vamos sumarizar o que o livro de Romanos trata, para que a gente coloque essas 2 coisas no seu devido lugar e caminharmos para a santificação, entendendo a justificação. Os irmãos lembram, queridos, que em Romanos, o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja que estava em Roma, a igreja que ele não conhecia, ele não plantou aquela igreja, diferente de outras igrejas na Ásia, ele não plantou a igreja de Roma, provavelmente ela surgiu com grupos de crentes que se converteram em Jerusalém, no dia do Pentecostes. É relatado lá que havia judeus que moravam em Roma, e aí eles voltam, iniciam a igreja lá.
E Paulo então escreve a epístola aos Romanos para se apresentar como apóstolo aos gentios, para apresentar o seu evangelho, ou seja, o evangelho que Paulo pregava como apóstolo aos gentios, e também ter o apoio dessa igreja para que ele fosse evangelizar na Espanha. Os irmãos sabem que entre Jerusalém e Espanha tem Roma. Então, Roma, capital do Império Romano, ele queria ter o apoio deles para poder avançar lá. Então, ele escreve, irmãos, mostrando exatamente isso. Qual é o evangelho que eu tenho pregado como apóstolo do Senhor Jesus aos gentios? Então, ele começa mostrando que a questão que está por trás do evangelho é a glória de Deus. A glória de Deus, ela foi corrompida, ela foi... A honra da glória de Deus, ela foi envergonhada, e Deus agora pelo evangelho está restaurando a honra da sua glória, está restaurando a sua imagem no homem, está restaurando a sua criação. Então, para mostrar isso, ele começa, irmãos, capítulo 1, dizendo: todos os gentios, eles estão debaixo do pecado, debaixo da condenação. Todos eles, em vez de adorarem a Deus como Criador, eles, na verdade, desprezaram Ele como Criador e lançaram-se contra a lei do Senhor. Então, capítulo 1 de Romanos. Capítulo 2, aí Paulo vai tratar do gentio moralista, ou seja, ok, mas e aqueles que são gentios, mas têm uma boa moral? Aqueles que são gentios não adoram ao Deus verdadeiro, mas são bons, né? Aí, logo vem na nossa mente, e era o contexto do Império Romano, você tem os escancaradamente pecaminosos, que é o Romanos 1, e, por exemplo, os filósofos gregos que falavam sobre ética, sobre a vida civil, etc. Aí Paulo argumenta, estes também estão debaixo da lei e não satisfazem a lei, ele não cumpre ela perfeitamente. Aí vem o finalzinho do capítulo 2, mas os judeus não, os judeus estão livres, os judeus, eles receberam a palavra de Deus, eles receberam a lei, eles não estão nesse pacote. Ele fala, os judeus também. Todos, aí conclui o capítulo 3 com um versículo conhecidíssimo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. E ele fala, Deus encerrou todos debaixo do pecado, mostrando que não há ninguém que satisfaça a lei perfeitamente, para que nenhum homem considere que possa salvar a si mesmo. Como é que ele resolve isso? Aí vem o capítulo 3, 4 e 5. E aqui, irmãos, no capítulo 3, 4 e 5, que nós vamos nos debruçar sobre a questão da justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? No capítulo 3 a 5, irmãos, o apóstolo ele nos mostra a solução de Deus pelo evangelho para restaurar a honra da sua glória. Ora, todos estão condenados. Nenhum pode se restaurar ou se reerguer sozinho. O que é que Deus fez então? Aí vem o capítulo 3 de Romanos, finalzinho dele, Paulo apresentando a justificação pela fé. E como dito, irmãos, no início, muitos dos nossos fracassos na santificação ela se dá exatamente por nós não entendermos corretamente a justificação ou confundirmos ela com a santificação. Como é que isso é feito, né? Eu vou repetir e vou aprofundar um pouco mais. Primeira forma, quando nós tratamos a santificação como um tipo de justificação, e aí muitos, irmãos, por um erro conceitual do que a justificação pela fé somente, tratam a justificação, ou melhor, a santificação como um tipo de justificação. Pela minha obediência, eu estou me justificando e me fazendo aceitável ao Senhor. Se eu não fizer tais e tais coisas, o Senhor não vai me aceitar. Ora, mas não é isso que a doutrina da santificação nos ensina. A doutrina da santificação nos ensina que nós, como filhos, queremos agradá-lo e sermos agradáveis a Ele. Mas isso é diferente de ser aceitável ou não. O Senhor nos aceitou pela doutrina da justificação pela fé. Mas a partir do momento, na verdade, nos aceitou pela obra de Cristo. Mas a aplicação dessa aceitabilidade, ela se dá, por favor, Vicente, ou Fábio, ela se dá em razão da justificação pela fé. Aí, quando o crente ele confunde essas coisas, e às vezes, irmãos, sem querer, a nossa linguagem ela passa isso. Às vezes pode ser só um erro de linguagem mesmo, mas às vezes pode ser um erro que o nosso coração está mostrando a nossa concepção. A santificação, irmãos, não pode ser tratada como se fosse uma justificação. Isso é o legalismo que procura obedecer e se aproximar do Senhor pelo seu próprio poder, pelo poder da obediência à lei. Então esse é o primeiro erro aqui, a primeira confusão. Segunda forma, separar a santificação da justificação. Isto é, a pessoa nega a necessidade daqueles que foram justificados
obedecerem à lei. Mas qual é a grande questão aqui, irmãos? Muitos achando que estão batalhando pelo Evangelho a partir de uma visão indevida da justificação, colocando ela em uma posição, ele coloca a justificação em uma oposição à vida de obediência do crente. E aí, na verdade, irmãos, ao fazer isso, está se fazendo um desserviço ao Evangelho. Por quê, irmãos? Porque na questão da aceitabilidade, santificação e justificação são opostas, efetivamente. Nós não somos aceitáveis ao Senhor por nossa obediência à lei. Então, aquele que se aproxima do Senhor, querendo ser aceito por isso, ele está confundindo coisas que são opostas, justificação e santificação. Porém, irmãos, na vida do crente, elas são inseparáveis. Uma vez justificado pela fé, ele é empurrado para a santificação pela mesma fé. Pela mesma fé. Então, embora elas sejam opostas num ponto, elas não podem ser confundidas, por assim dizer, melhor dizendo, elas são inseparáveis uma da outra. Elas são inseparáveis uma da outra. Nós realmente, irmãos, não estamos debaixo da lei. E aí, corretamente, os nossos pais entenderam, não estamos debaixo da lei como em um pacto de obras, que nos faz ser aceitáveis ao Senhor pelas nossas obras. Mas nós estamos debaixo da lei em outros termos, que é aquele que diz, tomai o meu jugo, que é leve, porque eu sou manso e humilde. É o crente que submete ao senhorio do Senhor e fala assim, eu vou obedecer-te, eu vou seguir-te. Então, negar a necessidade, irmãos, de santificação e obediência à lei daqueles que foram justificados, isso é antinomianismo, ou seja, é você se opor à necessidade de obediência à palavra de Deus. E a terceira confusão, irmãos, a terceira forma de confusão é não entender que a fonte da justificação é a mesma da santificação. E que o instrumento da justificação é o mesmo instrumento da santificação. Elas não são inseparáveis, justificação e a santificação são inseparáveis, como irmãos siamesas. Aquele que é justificado, inevitavelmente caminhará na trilha da santificação. Aquele que caminha na verdadeira trilha da santificação é porque foi justificado. Não pode desejar obedecer a lei a Deus verdadeiramente, corretamente, se não tiver sido justificado. A questão é, essas duas coisas, ou esses dois atos e obras de Deus em favor de nós, os dois vêm da mesma fonte e passa pelo mesmo instrumento. O que é isso, irmãos? E esse é o erro comum aqui, até mesmo os que rejeitam os dois outros erros anteriores. Estes veem a santificação como algo que é feito pelo seu próprio braço forte, determinação e capacidade. E aqui eu não preciso ir muito longe para procurar um exemplo, irmãos. Está aqui diante de vocês, alguém que no início da sua caminhada pecava e errava com esse tipo de concepção. Que aí a gente pode falar assim, né? Ok, a justificação é Deus fazendo em nós. Nós somos totalmente passivos. Aí na santificação, estes dizem, mas a santificação é por nossa conta. Nós temos de agir, né? Às vezes até assim, como diz aquele versículo, Deus ajuda quem cedo madruga. Mas não tem esse versículo na Bíblia, né? Então, a concepção de eu vou fazer pelo meu braço forte, eu vou fazer pela minha capacidade. E aqui, irmãos, esse, sem dúvida, vai ser o erro na luta contra a santificação que perpassa todos os tópicos que nós vamos estudar. O âmago da questão está nisso aqui, irmãos. É nós não entendermos a fonte e o instrumento e como essas coisas devem ser usadas em nosso coração e como nós devemos lidar com essas coisas que o Senhor nos ensina. Então, o que é justificação, queridos, propriamente dito? Abram, por favor, Romanos 3. Eu fiz esse contextualização, pontuei as questões gerais da doutrina. Vamos ver, então, o texto bíblico propriamente dito. O que é justificação? Primeiro, irmãos, em Romanos 3, nos é ensinado sobre a justificação, que ela se dá por meio da fé. E aqui vem uma linguagem importante, né? Porque a gente fala assim, justificação pela fé, a justificação pela graça. É o pela, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. O pela fé, ela tem a ideia de instrumentalidade, é por meio dela. E o pela graça, a ideia é a fonte da justificação, a razão da justificação é a graça de Deus. Então, veja que o apóstolo Paulo fala aqui, no capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus
mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E aí, veja agora, para a gente... veja, por favor, o versículo 16 do capítulo 4, por favor. Ele diz: essa é a razão porque essa justificação que ele está falando provém da fé, para que seja segundo a graça. Então veja, queridos, o tempo todo o apóstolo Paulo enfatiza, qual a primeira verdade sobre a justificação? É que ela é por meio da fé. Não é por nossas obras, não é por nosso conhecimento, não é por nossa habilidade, não é por nosso nascimento, nossos títulos, nada. É por meio da fé. A fé como instrumento que nos é dado, a Escritura nos fala isso, que é o Senhor que cria a fé em nós, para que nós creiamos. E aí então vem a segunda verdade sobre a justificação, irmãos, já agora em Romanos 4, que é a justificação é uma imputação da justiça de outro sobre nós. E essa linguagem, vamos ver aqui a linguagem no texto, né? Veja o versículo 3. Porque diz a Escritura, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora veja o versículo 9, finalzinho dele. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Versículo 11, finalzinho dele. A fim de que lhes fosse imputada a justiça. Aqueles que andam nas pisadas da fé, a justiça da fé, a justiça que provém da fé. Agora veja o versículo 22. Pelo que lhe foi também imputado para a justiça. Versículo 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. Então veja a linguagem. Qual é a linguagem aqui, irmãos? É uma linguagem judicial. Qual a distinção entre a maneira reformada de ver a justificação, que é a maneira bíblica, e a maneira romanista de ver a justificação? É que para nós reformados, a justificação ela é uma declaração judicial. Nós somos pecadores e somos declarados justos. A justiça de Cristo nos é imputada. Sendo nós pecadores, nós recebemos o trato para com Deus, a aceitação de Deus, como se nós fôssemos o próprio Cristo. A imagem da roupa é uma das melhores imagens nesse sentido, né? Nós não temos roupas para nos apresentarmos diante dele, ele nos dá as roupas de Cristo. Então, há uma ilustração que um puritano xará meu chamado Christopher Love, ele usava, não é, a história em si mesma ela não é boa, tá, irmãos? Foi tentando enganar, mas ainda assim ela é uma boa ilustração. Quando Jacó quis receber a bênção do seu pai Isaac, ele não foi com as suas próprias vestes, porque ele não seria aceito como tal. Ele foi com as vestes de Esaú. E é isso que é a justificação pela fé. É Deus nos dar as vestes de outro, da justiça de outro. Veja, Cristo na cruz foi punido como pecador, mas ele era pecador? Não. Então, na justificação nós somos recebidos como justos, mas nós não somos por natureza justos. O que é, então, o processo da santificação? O processo da santificação é o processo de, após a regeneração, mudando a nossa natureza, nós caminharmos na trilha da justiça do Senhor, até que nós sejamos plenamente justos na glorificação. Então, a justificação é a imputação da justiça de Cristo sobre aquele que crê. Ele não é transformado em justo. Aí o que é que o romanista ensina? O romanista ensina que, na verdade, a justificação é a infusão da justiça de Cristo em nós. Então você se transforma em santo, em justo como Cristo é justo. E aí vem a grande confusão a bagunça, porque a infusão é a justificação, mas a santificação é esse esforço você continuar sendo justo com essa justiça que foi colocada inicialmente. Então ela infundiu a justiça, resolveu seus problemas até aí, daqui para frente você tem que caminhar e buscar a justiça. E aí a confusão é muito grande entre justificação e santificação no meio romanista. Mas aí vem o terceiro ponto, queridos, que é a base de tudo isso, que é Romanos 5. Então veja,
Romanos 3, Paulo fala, a justificação é por meio da fé. Romanos 4, ele diz o que é ela. É a imputação da justiça. Aí poderia vir uma pergunta, irmãos, com muita tranquilidade, né? Inclusive uma pergunta que me vinha quando eu era novo convertido. Veja, por que... Ok, Paulo, a gente está entendendo o raciocínio que você está falando, né? Mas a pergunta é, por que todos nós somos pecadores se, por exemplo, você vai ver o apóstolo Paulo argumentando algo parecido em 1 Coríntios, ele fala que nós somos pecadores por causa de Adão. Nós cometemos o nosso próprio pecado, mas porque Adão caiu, a humanidade caiu com ele. Aí você pergunta assim, por que eu sou pecador se eu não tenho nada a ver, eu recebi a culpa do pecado de Adão se eu não tenho nada a ver com ele? E aí, alguém poderia também perguntar, mas Paulo, como é que a condenação de um afeta todos e a justiça de um afeta muitos? Como é que essa equação não tá batendo, né? Como é que é isso? Aí Paulo vai argumentar isso em Romanos capítulo 5, irmãos, mostrando qual é a base da justificação pela fé. E capítulo 5 vem antes de um outro capítulo. Qual é? Quem adivinha? 6. Muito bem, Fábio. O capítulo 6, ele começa a tratar da santificação. É exatamente o capítulo da virada, a dobradiça dessa doutrina. Porque a fonte da justificação vai ser a fonte da santificação, que é qual? Aí ele começa em Romanos capítulo 5, veja por favor, versículo 12. Porque no início do capítulo 5 ele vai mostrar as implicações da justificação na nossa vida, no presente, no passado e no futuro. Aí agora no capítulo 5 ele vai responder essas questões que eu levantei aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Aí veja novamente a 15. Todavia, assim como o dom gratuito, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, ele continua, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E o argumento continua. Qual é o argumento aqui, irmãos? Qual é o ponto? Ele está colocando diante de nós, irmãos, dois representantes pactuais de duas humanidades. Deus, ele entrou em pacto com Adão, nós vimos isso em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, chamado pacto de obras, porque pela obediência de Adão, ele receberia o benefício do pacto. Se ele não comesse do fruto, ele teria vida, mas se ele comesse do fruto como uma lei positiva, uma lei momentânea, para o estado probatório dele, ele morreria. E nós sabemos qual foi a consequência, ele morreu. Então, qual é a interpretação então da Escritura Sagrada de Gênesis 4, porque logo em seguida já mostra a morte reinando no meio dos homens, até o final? É que por causa desse pecado de Adão, eu recebo a culpa, eu já nasço no estado de pecado. Por quê? Porque ele era meu representante pactual. Se ele tivesse obedecido, nós representados por ele, receberíamos o benefício. Se ele desobedecesse, e ele desobedeceu, nós receberemos o juízo do pacto. Aí, o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus levantando um novo Adão, a linguagem que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 15, para que esse novo Adão cumprisse os termos do pacto que foi quebrado, satisfizesse ele a justiça de Deus e, por ser da graça, esse pacto seria concedido graciosamente àqueles que confiassem nesse novo Adão. Qual é a ideia, irmãos? Nós temos um cabeça pactual que imputa o seu pecado sobre todos. E aqui aqueles que nascem naturalmente. O nascimento natural é o meio dessa imputação, é a forma de transmissão. E aí nós temos um novo cabeça aqui. Por meio desse cabeça, então, é imputado a justiça para aqueles que nascem em novo nascimento. Então, são duas humanidades, dois cabeças, e aqui o apóstolo Paulo fundamenta a doutrina da justificação pela fé. Por que ela é o que é? Por causa da nossa união pactual com Cristo. Eu recebo dele o benefício, ele levou na cruz aquilo que eu não poderia levar, o preço dos meus pecados. E aqui então, irmãos, vem o grande, como se fala, né, o pulo do gato. Porque como eu falei, o capítulo 5, ele está ligando o capítulo da justificação com o capítulo da santificação,
aqui a base de ambos, então, irmãos, a base de ambas as coisas, as obras, é a união do crente com Cristo. Porque o crente está espiritualmente unido com esse representante pactual, aquele que crê nele, ele então tem a base para a sua justificação e a base para a sua santificação. É por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31. Porque Cristo nos foi dado por Deus e Ele é a sabedoria de Deus, a nossa justiça, a nossa santidade, a nossa redenção. Tudo está em Cristo. É nessa união com Ele que nós usufruímos desses benefícios. Paulo argumenta, irmão, sobre essa união extensivamente em Colossenses, em Efésios, por exemplo, mas ele não faz aqui. Porém, queridos, corrigindo e estabelecendo com clareza essas verdades e realidades sobre a justificação pela fé, esse é o primeiro passo para nós obtermos poder e força para a santificação. Mantenha uma visão errada sobre a justificação pela fé e você sucumbirá na luta contra o pecado. E mais, irmãos, eu diria mais e pior, não experimente a justificação pela fé e você não terá nada de santificação. Antes, caminhará como escravo do pecado. Mas se nós temos a justificação e entendemos ela no seu devido lugar, nós temos o passo devido para a santificação. E o argumento final aqui, irmãos, que vai ser levado para o próximo estudo, que nós encerramos agora, o estudo de hoje, o capítulo 6 ele vai fazer exatamente a transição entre um ponto e outro. Porque o capítulo 6 começa assim: que diremos, pois, né? Paulo terminou o capítulo 5 dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o pecado foi terrível? Foi. Matou? Mas esse que Deus providenciou algo muito mais poderoso que o pecado, a graça. Aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o homem carnal, ele pega uma verdade dessa para falar assim: então já me liguei mais ou menos no pensamento. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. E aí Paulo fala, esse pensamento é odioso, porque não é essa a conclusão da justificação pela fé. Na verdade, versículo 1 do capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aí aqui Paulo vai mostrar a implicação da justificação pela fé. Ela tem de levar para a santificação. Aí muitos romanistas e outras falsas religiões falam assim: vocês reformados, que o evangelho, vocês anulam as obras, vocês anulam a obediência à lei. Muito pelo contrário, Paulo vai mostrar. Você coloca ela no devido lugar. É por isso que é a nova obediência. Não é aquela obediência antiga, incapaz. Não é aquela obediência de Adão, que tentava por suas obras ser aceito por Deus ou receber o benefício de Deus. Não, é uma obediência colocada no seu devido lugar, que foi justificado o pecado, perdoado o pecado e agora é colocado, você é habilitado para ir e obedecer. É a nova obediência. E nós veremos isso, irmãos, na próxima semana, se assim o Senhor quiser. Amém. Queridos, por favor,